E se uma doença, na verdade, não fosse só uma coisa do corpo? E se ela fosse, sei lá, um eco de algo que aconteceu muito, muito tempo atrás? Hoje, a gente vai mergulhar numa história sobre isso mesmo. Uma doença que ninguém entendia, um crime que o tempo esqueceu e uma cura que, olha, vai muito além do que se pode ver. A nossa história começa com uma família que vivia com um segredo pesado, sabe? Uma escolha que eles fizeram e que os isolou de todo mundo. Tudo para proteger a pessoa que eles mais amavam. Pensa numa casa bem isolada, lá perto do Mar da Galileia. Lá dentro vivia uma jovem chamada Miriam. Mas ela não vivia, ela era mantida escondida do mundo inteiro. E o motivo desse segredo todo? Miriam tinha hanseníase, e num estágio bem avançado. Naquela época, isso não era só uma doença, era uma sentença. Significava ser expulsa de casa, da vila, da sociedade, ser tratada como impura e basicamente esquecida. Então, imagina o desespero desses pais. Movidos por um amor gigante, eles tomam uma decisão drástica. Eles anunciam para todo mundo que a filha morreu afogada. Oficialmente, Miriam não existia mais. Mas na realidade, ela estava lá, presa na própria casa, vivendo num silêncio absoluto. Mas aí, sabe como é? O destino dá um jeito de aparecer. E ele apareceu numa noite de tempestade forte, batendo na porta daquela família. Era um mestre, chamado Jesus, com seus discípulos, pedindo abrigo. Mal sabiam eles que, ao entrar, estavam trazendo uma luz que ia revelar tudo o que estava escondido ali. No dia seguinte, com o tempo já calmo, algo inexplicável levou Jesus até o quarto secreto de Miriam. E quando ele olhou para ela dormindo, ele não viu só uma menina doente. Não, ele viu através do tempo. Ele enxergou a raiz de tudo aquilo, a história de uma outra vida. E que história era essa? Bom, era a história de um príncipe egípcio lá de Tebas, um cara arrogante, que foi criado para acreditar que era um deus na terra, sabe? Que podia ter tudo o que quisesse e quem quisesse. Para esse príncipe, o amor não era amor. Era um jogo de poder, uma caçada. E a jovem escriba, que era super inteligente e interessante, não era uma pessoa para ele. Era só o próximo troféu, um desafio para o ego gigante dele. Ele foi atrás dela, claro. Conseguiu um beijo roubado num jardim e para ele, pronto, jogo ganho. Ele simplesmente sumiu, achando que ela já era dele, que a conquista estava feita. E para selar o negócio, ele manda uma joia caríssima. Mas não como um presente, e sim como um pagamento. Só que ela percebeu o insulto na hora. E o que ela fez? Mandou a joia de volta. Para ela, aquilo foi um ponto final. Para pagar aquela humilhação, ela decidiu seguir a vida e se casou com um amigo de infância. Ela escolheu uma vida de paz, de afeto de verdade, e não aquela paixão vazia do príncipe. E o príncipe? Bom, um tempo depois, quando ele finalmente decidiu que queria a escriba, ele descobre a novidade. Ela está casada. E não com um nobre, mas com um plebeu. Para um cara que se achava um deus, aquilo não era uma escolha dela. Era uma afronta pessoal. E para alguém como ele, ser rejeitado não era uma possibilidade. O orgulho dele estava ferido de morte. E um orgulho ferido desses só queria uma coisa: vingança. Ele não podia aceitar, sabe, ser trocado por um simples mortal. Então ele usou todo o poder que tinha para destruir os dois. Mandou prender o casal, sem julgamento, sem nada, jogou eles numa masmorra imunda e simplesmente jogou a chave fora. E seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido. É aqui que a gente entende tudo. A conexão entre as vidas fica clara. A doença da alma do príncipe, aquele orgulho ferido, a crueldade, se manifestou tempos depois como a doença no corpo da Miriam. A ferida espiritual de uma vida virou a ferida física na outra. Impressionante, né? E com esse entendimento, a história volta para o presente, para o quarto de Miriam. É ali que aquele ciclo de dor finalmente vai ser quebrado. Uma dívida antiga está prestes a ser paga. Jesus se aproxima dela e fala. E com essas palavras, ele não estava curando só a pele. Ele estava falando com aquela alma, tratando aquela ferida antiga, a raiz de todo o problema. E naquele exato momento, a mágica acontece. A doença some da pele dela. E mais importante, o orgulho desaparece daquela alma. Não foi só uma pessoa que foi curada ali. Foram duas almas, de uma vez só. E a Miriam? Bom, a Miriam pôde finalmente viver. Ela renasceu para o mundo. Cresceu, casou, teve filhos, netos e se tornou uma mulher muito sábia, que fazia questão de contar para os seus a história daquele príncipe orgulhoso, para que a lição nunca fosse esquecida.
E essa história toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Ela nos força a olhar para dentro. Às vezes, o que parece ser um problema aqui fora, na superfície, pode ser só o sintoma de algo bem mais fundo. Um orgulho antigo, uma ferida que a gente nem lembra mais, mas que continua lá. A questão, então, não é só o que nos incomoda hoje, mas qual será a ferida esquecida que a nossa alma está pedindo para a gente finalmente curar?